boa tarde. Eu estou vendo que a minha imagem está congelada. Não, já descongelou. Oi, Flávio. Boa tarde aqui aí da Catalunha, aqui da Holanda. Nós vamos começar mais um programa que vai passar nesse domingo como Vozes de Fibra. Mas, na verdade, tem uma novidade aqui. É que a gente está testando esse programa como uma espécie de um piloto para começar um outro formato, não é? E eu queria deixar aqui para a galera que está assistindo a gente, esse programa é gravado hoje, os próximos deverão ser ao vivo. Então, se você está nos assistindo, vou te pedir aquele basicão, né? Assina o canal, libera aí o sininho para saber quando é que a gente tem programa novo, participa, entra no chat, deixa seu comentário, né? Mas os haters de preferência, fiquem em casa. Esse terreno aqui não é seu, entendeu? Bora deixar só a galera assim que tem muito amor. Olha aqui, tá vendo? A galerinha que bota o coração para funcionar, dá um alô aí pra gente, dá aquela força, assina o canal e acompanha a gente, tá bom? Então é o seguinte, esse é um formato que a gente vai tentar hoje aqui diferente. Tá preparado, Flávio? Totalmente. Então é o seguinte, para começar, eu queria deixar aqui um desafio aí para a galera que vai assistir a gente, que a gente está precisando de um nome para o programa. Eita! E eu tenho aqui 3 sugestões, mas está valendo sugestão diferente das que eu vou apresentar. Então, bota aí no chat o que é que você acha, ou das 3 opções que eu vou dar, ou então a sua própria criatividade, deixa aí pra gente, que essa semana a gente vai decidir o nome do programa para que ele passe a fazer parte da grade dos programas da Fibra. Então, a primeira alternativa é Fibra Realce, parecida com aquela musiquinha do Gil. Eu ainda tô na vibe do show do Gil, que foi semana passada aqui, fantástico o show dele aqui em Amsterdã. Então, a primeira opção é Fibra Realce. A segunda opção é Fibra Reage, que seria a tradução para o português desse formatozinho que é o React, mas eu não quero anglicanismo nenhum, eu quero Fibra Reage em português mesmo, ou então Fibra VaptVupt, porque é um pouco a alma desse programa, é tipo um ping-pong rapidinho, de pergunta-resposta, análises assim da conjuntura da semana, para a gente não ficar muito tempo aqui falando, que hoje, inclusive, já estou falando demais. Então, vamos lá. Pessoal, não esquece aí de assinar as nossas mídias, né? Nosso site, nosso canal do YouTube e etc. Flavinho, vamos lá para o fato da semana. Para nós aqui no exterior, ocorreram as eleições na Espanha, tá certo? E uma das candidatas ao Parlamento Espanhol, candidata à reeleição, a nossa queridíssima Maria Dantas, brasileiríssima, e que vai estar agora acabando o seu mandato como deputada no Congresso Espanhol, não é? Maria, infelizmente, não se reelegeu, mas o Flávio, que está por dentro, até porque mora na Espanha, e está por dentro da conjuntura, das coisas que aconteceram e do que vai acontecer, não é? Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte, Flávio, para dar o contexto para o pessoal, eu vou passar aqui um áudio da Maria, em que ela comenta, logo após as eleições, o resultado por lá, tá bom? Então fica atento aí, quando acabar o áudio, a gente volta para comentar. 19 cadeiras no Congresso dos Deputados. Só que a direita extrema, ela ganhou muitas mais, quase 50 cadeiras, a direita extrema, que é o PP. O PP ganhou essas eleições com um programa basicamente igual ao da extrema-direita, ao de Vox. O PP é um partido que vem diretamente desse passado muito presente franquista. O fundador do PP foi o ministro de Franco, o Fraga. A gente tem que estar atento e forte. A cadela do fascismo ainda está muito viva e babando. Existem muitas pessoas nesse Estado espanhol, como as pessoas migrantes que não têm papéis, e mesmo as que têm papéis, que são racializadas.
as pessoas negras, as pessoas ciganas, as mulheres migrantes, o coletivo LGTBI, principalmente as pessoas trans, que estão sofrendo cada dia. Eu quis vir aqui no Fossar de la Pedreira, que é o lugar onde tem fossa comum, de 4.000 pessoas que foram fuziladas pelo franquismo e que foram jogadas em fossa comum, pessoas que foram fuziladas aqui em Barcelona, no Camp de la Bota, pessoas que foram trazidas aqui que não se sabe nem o nome dessas pessoas. Ainda bem que existe esse espaço aqui de memória, que aqui temos diversas lápides, não, em homenagem às pessoas que lutaram pela liberdade contra o fascismo europeu, que aqui na Espanha era o franquismo. Aqui também temos um memorial ao presidente Lluís Companys, que era o presidente da Generalitat de Catalunha, que foi o fundador da esquerda republicana, que foi fuzilado. Aqui perto também, no Castelo de Montjuïc, aqui em Barcelona, foi fuzilado pelo franquismo. E aqui também temos a homenagem a muitos coletivos, a sindicatos, a associações, a homens e mulheres que lutaram pela liberdade, contra a intolerância, contra o racismo, contra a LGTBI-fobia, porque muitos LGTBIs foram assassinados pelo ódio nazista, pelo ódio fascista, pelo ódio franquista. Também na época da transição espanhola, porque continuou a perseguição, continuou a tortura, continuaram os assassinatos. Então, recuperar a memória, não perder a memória, principalmente, é absolutamente imprescindível para as lutas compartilhadas atuais. Porque a memória é tudo. A gente não pode viver o presente sem fazer esses 4 pontos importantes, que é a verdade, a justiça, a reparação e garantias de não repetição do horror fascista, nazista e franquista que foi vivido aqui na Europa e que atualmente assola globalmente muitos lugares, como no Brasil, por exemplo, com essa bolsonarização da sociedade, nos Estados Unidos, outros países também da América Latina, mas também aqui na Europa, que eles estão comendo a democracia, algumas democracias, inclusive, muito frágeis aqui da Europa. Portanto, a luta antifascista, mas luta antifascista desde baixo, desde as ruas, dos movimentos sociais, da unidade de ação, desde os sindicatos, desde os coletivos, desde as associações, desde os movimentos unificados antirracistas, desde também os partidos políticos. Essa luta tem que ser unitária, porque contra um partido que ganha milhões de votos, ou 2 partidos que ganham milhões de votos, nós precisamos realmente de uma unidade. Portanto, nenhuma alegria agora mesmo, e um chamamento que eu faço a todo o povo brasileiro, por isso que eu faço em português esse meu chamamento, para que a cadela do fascismo não se instale e não se consolide, porque ela ainda está dando voltas pelas cidades. Luta antifascista sempre. É, muito bom a Fibra contar com uma companheira dessa nas suas filhas, né? Porque ela participa da Fibra desde... Fomos juntos estive com ela, teve uns encontros da Fibra, voltou agora em Lisboa. E a única, os espanhóis dizem, não há mal que para o bem não venga. Então eu sempre tento ver de onde danado está esse benzinho do fato dela ter perdido a cadeira que ela tinha no parlamento. Sim. Mas agora a gente tem Maria. Só a pra gente nós. tem mais Maria agora. Tem menos, não tem mais. Porque agora ela segura essa mulher, não? Agora ela não vai aqui, né? Porque ela estava muito tempo, é muito desgastante, né? A política, a gente sabe.
e era difícil, às vezes, a agenda dela, a gente conseguir alguma coisa, mas eu só olho por esse lado. A gente vai ter Maria por muitos anos, né? Alguém disse, Maria caiu atirando. Eu disse, não caiu nada, Maria. Não levou nenhum, não bateu nem a balinha dela assim de raspão. Ela saiu e eu chamei de atenção duas coisas só. Primeiro, para o fato de que a gente brasileiro no exterior, a gente tem um exemplo nela do que a gente não deve ter ingenuidade política e ocupar espaços. Eu sei que tem gente que fica dizendo, ai meu Deus, partido me dá o cara, esse negócio de partido político, não sei o quê. Pode ser um partido brasileiro que esteja presente no exterior, como pode ser um partido local. Você não entra direto no partido, você entra no sindicato. Quantos de nós estamos aqui e não somos associados aos sindicatos, né? Eu. E quero mais ainda participar do meu sindicato. Quantos acham que do WhatsApp ou no sofá, fazendo Facebook, a gente consegue também dar a nossa cota de participação? Não, tem que estar articulado no local onde você está, né? No idioma das pessoas daqui, pegando apoio. Tem gente que corre as mesmas lutas que a gente. E Maria, ela para mim é um exemplo de que ela não fez. Tanto é que ela me arrastou para uns 2 ou 3 movimentos que eu estou dentro. Aí ela que agarra pelo chapéu assim, arrasta você para dentro e você vai junto. Eu sou Maria, vai com as outras, né? Onde ela vai, eu vou. Essa é boa. E a outra coisa é que ela faz um jogo de palavras danado, que ela aprendeu. Aliás, não temos a mesma Maria Nata. Nós temos uma versão melhorada, uma versão React 3.0, 4.0, 5.0, porque essa mulher aprendeu a lidar lá no Congresso. Assim, ela era a representação para mim, e não para mim somente porque eu sou amigo dela, mas para muita gente, ela era o anti-Vox no Congresso. Eles podem estar. A única alegria que Vox teve, porque perdeu, verdade, vários lugares no parlamento, é que eles estão dizendo, pelo menos Maria Nata não vai estar mais aqui, né? Porque ela estava lá, ela encarnava isso. E tem um debate muito bom na esquerda, que é o seguinte, aquela história de que, vocês ficam dando, cada vez que vocês mencionam Vox, vocês estão dando asas para Vox. E não, pelo contrário. Tem gente como eu que acha que cada vez que a gente associa Vox e o fascismo, a cadela do fascismo, como ela fala, a gente está não passando pano e mostrando o mal que ele tem que ser. A gente tem que botar o veneninho lá na raiz da erva daninha, né? Para que nasça outras plantas. Na verdade, bem interessante isso que você falou, Flávio, porque, assim, a gente tem não sei se é a mania ou se a gente foi treinado para isso, em que a gente pega o significado de determinadas palavras como se aquilo fosse uma coisa imutável, não é? E hoje em dia a gente se ouve muito falar na ressignificação de palavras. E nesse caso, eu acho muito interessante, também concordo, eu acho que tem mais que dar o significado correto àquilo que as pessoas fazem e são. Então, você trazer uma cara, você trazer nomes ao rótulo fascismo é importantíssimo. Porque quando você fala em fascismo, fica parecendo uma coisa assim tão distante que é quase uma ficção. Quando, na verdade, o fascismo está instalado no seu vizinho da porta, que te trata, inclusive, super bem, super legal, é um velhinho bacana, fascista, raiz, entendeu? É o teu colega de trabalho, gente boa, aquela menina legal, bacana, com quem você toma cerveja de vez em quando, são fascistas raiz. Então, é bom a gente trazer, a gente compreender na prática o que significa ser fascista. Quem são os fascistas? Onde eles estão? Porque são pessoas com as quais a gente convive e essas pessoas não têm o menor pudor em impor as mudanças de tantas lutas que já se conseguiu diante, digamos assim, dos padrões civilizatórios que hoje nós conseguimos, e não se consegue nada que não seja com luta, e eles não têm o menor pudor em querer retroagir, reverter ou destruir essas conquistas. Então, acho muito legal que ela dá esses nomes a cada um deles, e é por isso que eles estão felizes. Mas a felicidade a felicidade deles... Um textinho, Ana, que eu escrevi na página da Fibra logo faz tempo, logo no comecinho de Bolsonaro, e eu também já dizia para mim, eu não chamo ele de extrema-direita não, eu chamo ele de fascista. O povo,
Eu sei que tem que ser pedagógico, né? Porque o pessoal estranhava muito quando você chamava Bolsonaro de fascista 4 anos atrás. Sim, agora, sim. eu não chamo ele mais de extrema-direita, para começar. Agora, o que a gente está vendo é pior. Quando você não combate pela raiz, porque a gente, né, deixou que Bolsonaro não saísse preso no dia que declarou o voto no impeachment da Dilma ao cargo, ao torturador, né? Agora é nazi. Agora nós estamos vendo no Brasil, ontem explodiu uma outra célula nazista. Aonde? Novamente na região sul do Brasil. Não vou nem falar no pobre do estado de Santa Catarina, coitado, porque tem muita gente boa lá, mas tá danado, né? E lá os caras diziam, eu gosto muito de como era um grupo de jovens estudantes acadêmicos. Triste, diziam, né? eu gosto Jovens. muito de negros, pena que eu não posso comprar mais nenhum. Nossa. Que volta o tempo que eu podia comprar negro. E depois dizia, ele comentava de câmara de gás. É nesse nível que nós estamos. Então a gente tem que ser avançado. E é engraçado como nessa análise de Maria, no caso da Espanha, que é um país que tem muita importância para o Brasil, economicamente falando. Sim, sim. É a presidência do Mercosul, né? Está se discutindo, na verdade, da União Europeia. Na verdade, tem um dado novo também de hoje, já que o programa assim, é de reação nova. Um reage... Como é? Reage... Realce também. E VaptVupt. Então vamos para o VaptVupt. Então o VaptVupt tem que... Em outros tempos a Europa estava na frente, mas a gente já passou por isso. A gente já passou pelo Bolsonaro e o Bolsonaro dele estava crescendo aqui agora. E isso que você fala de Maria comparar, ela começa a falar extrema-direita e direita extrema. Eu vi isso. É interessante, porque a Europa se perguntou durante muitos anos, cadê o Bolsonaro da Espanha? Onde é que está esse danado? Porque não tem, já estava crescendo em outros países, na Hungria nada se fala, né? Sim, na Polônia não se fala, e a Europa dizia, e onde está a extrema-direita espanhola? Estava dentro do PP. Estava dentro do PP. O Abascal, ele era assessor do PP, esse cara sempre ganhou muito dinheiro dentro do PP. Agora, assim, o pai dele... O bolsonarismo também estava dentro de vários outros partidos lá no Brasil. Estava dentro do PP. E fica nesse joguinho de voltar para dentro, né? Porque os votos vai dançando entre eles. Mas Maria está certa. Ele não tem que estar comemorando nada, não. Tem que estar muito atento. E, preste atenção, o PP da Espanha não é PP somente na Espanha. Quem governa a União Europeia hoje é o PP. É o Partido Popular. É a mesma sigla. Claro que são federações locais. Estamos de olho nesse povo. Ursula von der Leyen, aquela senhora tão simpática que negocia lá com o Lula não sei o quê, o partido dessa mulher é PP. Presta atenção. É com esse povo que a gente está lidando. E dentro desses partidos, a gente está vendo aí ai meu Deus, na Alemanha agora, né, tá uma reação muito grande, porque o cara que está no governo, né, do centro, ele já começou a dar uma piscada de olho para dizer, olha, para governar aqui tá difícil, se não for com essa extrema-direita. E o pessoal caiu em pau em cima dele. Não. Cordão sanitário neles. É isso tem mesmo. Alguns lugares na Espanha, na Alemanha, que subiu muito, né? Ao mesmo tempo que sobe a quantidade de neonazi. Aí nos Países Baixos, com certeza. E toda essa galera tá muito viva, tem que ter muito cuidado. Não vamos descansar, não. Pessoal, não é porque tá no verão que é praia, não, viu? Vamos curtir a prainha, mas estamos aqui gravando Voz de Filha.